E aí eu lembrei que quando eu, recém-chegado lá na Missão Vida, ele ainda estava lá. Ele, junto com Alex, começando ainda, iniciando, né? Tinham acabado de sair do funk eles, né? Iniciando, Cristiano, hoje é pastor Cristiano, a pastora Luzimar, que hoje eles têm um ministério abençoado. Também ali o Sandro, né? Sandro, muitos anos que eu não vejo o Sandro. Sandro mora em Éden. Morava, né? Não sei se ainda mora. Tá morando em Jardim América. Morava em Éden ele. Agora ele mora em Jardim América, né? Sandro é termos de organizar vocal, organizar coral, não conheci ninguém igual ao Sandro. Ele era terrível. Amém? E eu fiquei muito feliz de poder te rever. Espero que a gente agora possa ter uma comunhão mais extensa do que a que nós tivemos ali, que foi bem pouco tempo mesmo. Tem mais ou menos 25 anos isso. Mais ou menos isso. Porque só em São João eu fiquei 10. E lá na Missão Vida eu fiquei 10. E São João eu fiquei 15. Estou já 15 anos lá pastoreando. E na Missão Vida eu fiquei 10. Então é 25 anos, amém? Que eu não te via. Era novo, né? Nós éramos novos. Ainda somos, né? Cheio do Espírito Santo. Então, muito alegre em poder te rever aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar. Eu queria pedir o seguinte: só deixa um só na portaria, amém? O restante vem todo mundo para cá, que eu acho que não precisa de muita gente ali, amém? Quem está na cantina, se não está fazendo nada, se não tem nada aí para fazer, venha para cá também, amém? Então vamos estar sentando, ouvindo a palavra, para a glória do Senhor, amém? Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Se não vamos começar uma campanha falando sobre a casa de Obed-Edom, não tem como falar de outro personagem, né? A não ser o próprio Obed-Edom, que tem muito, com certeza, a nos ensinar. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Pode se sentar, irmãos, amém? 2 Samuel, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, verso de número... Vamos ler do 1 em diante, a gente para aqui onde a gente tem que parar, amém? Desculpa fazer uma pergunta. Todas aquelas irmãs que estavam com blusa de criança, foi todo mundo lá para tomar conta das crianças? Não, né? Ah, tá. Porque se tivesse todo mundo indo para lá, a gente podia tirar umas duas de lá e mandar para cá, né? Ah, tá. É bom, né? Porque a gente traz o pessoal para cá. Eu sei que vai rolar um bolinho aí para alguém, vai ter um aniversáriozinho. Não sei se é de adulto ou de criança, deve ser de criança, né? Então, mas acho que não precisa de tanta gente lá não, né? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizer: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab,
guiavam o carro novo. Levaram-no da arca de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de pinho, de harpa, de saltério, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Antes fez-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua família. E então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e todos os israelitas subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e com som de trombeta. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, a filha de Saul estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda em que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, querido, ela é algo muito simples, mas ao mesmo tempo algo muito poderoso. E às vezes, por nós não entendermos o poder de Deus, nós queremos também agir com simplicidade diante de um Deus todo-poderoso. A palavra de Deus vai nos ensinar que 20 anos antes disso aqui, houve uma batalha entre os filisteus e o povo de Deus, o povo de Israel. E 2 homens que tinham o dever de cuidar, 2 homens que tinham o dever de zelar pela arca, por ser filho de um sacerdote, que era Eli, e os seus filhos, esses 2 homens eram Ofni e Finéias. Mas a Bíblia diz que eles eram pessoas que eles transitavam na presença de Deus, só que eles transitavam de qualquer maneira. Eles faziam as coisas de qualquer maneira.
E o seu pai, por vez, sabendo disso, vendo isso tudo, ele já não tinha mais força para corrigi-los. Não que Eli tenha sido um mau sacerdote, mas a Bíblia mostra que ele já era velho, ele já estava cansado, ele já não tinha mais força física e espiritualmente também comia das gorduras que eram para ser sacrificadas e ele comia. Então ele já não estava sendo bem visto também diante de Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer que nesta guerra o povo começa a ser derrotado, e a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias, eles vão pegar a arca da aliança e vão levar a arca da aliança para o meio da guerra, achando que com isso eles venceriam a guerra. Eles estavam acostumados a ver que quando a presença de Deus chegava, algo sobrenatural acontecia. Só que a Bíblia diz que Deus, ele é um Deus que ele não se deixa escarnecer. Nosso Deus, ele é santo. Ele sempre foi santo. Desde o início da criação, Deus sempre foi santo. E ele vai permanecer santo e tudo vai se fundir, tudo vai se concluir, tudo vai terminar e Deus vai permanecer santo. Porque ele não muda. Mas tem hora que a gente percebe que tem pessoas que acham que Deus não é tão santo como ele diz que é santo. E aí acham que pode viver na presença de Deus de uma maneira carnal. Aí a Bíblia vai dizer que eles levam a arca da aliança para aquele lugar. Só que o interessante é que ao levar a arca da aliança, ao mesmo tempo que os filisteus ficaram amedrontados com a presença da arca, mas eles perceberam que não houve nenhum agir de Deus. Quando eles perceberam que Deus não estava com Ofni, não estava com Finéias, eles atacaram. E a Bíblia vai dizer que morreram muitas pessoas ali. E aqueles filisteus, eles pegam a arca e levam para o templo de Dagon. E a Bíblia vai dizer que, ficando a arca ali no templo de Dagon, na primeira noite, eles vão perceber que amanhece o dia e Dagon está tombado. O Deus Dagon está tombado perante a arca. Eles levantam Dagon, a arca permanece. E quando eles vão perceber no outro dia, a Bíblia vai dizer que a cabeça de Dagon estava cortada e Dagon estava todo despedaçado. E eles ficaram apavorados com aquilo. A Bíblia vai dizer que os filisteus foram tomados de tumores, né? Quem não sabe, eles foram tomados de como é que é o nome? Não, foram tumores mesmo. Quando a pessoa tem uma, eles foram tomados de tumores. E aí eles entraram apavorados. O que eles fazem? Eles se encarregam de tirar a arca da aliança daquele lugar. Eles fazem um consenso para que eles pudessem conduzir a arca para algum lugar. E nisso tudo a arca vai parar na casa de Abinadab. E a arca vai ficar esses 20 anos ali. E o que eu achei interessante é que a palavra de Deus, ela não vai contar nenhuma história acerca de nenhum acontecimento sobrenatural na casa de Abinadab. Como é que pode? A arca fica 3 meses na casa de um homem, e esse homem vê a sua vida totalmente transformada. Mas a arca passa 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não relata nada de extraordinário na casa de Abinadab.
será o segredo? Qual será o mistério que muitas das vezes a gente está na igreja, na presença de Deus, tantos anos, e nada acontece, nada muda, nada é transformado. E às vezes chega uma pessoa e se coloca diante de Deus e rapidamente você percebe que Deus começa a fazer grandes mudanças na vida daquela pessoa. Assim, esses dois personagens, Abinadab e Obed, representa muitos de nós. Representa muito de cada um. Você que está aqui nos vendo por essa live, representa muitos cristãos que têm a presença de Deus por muito tempo, por muitos anos, mas nada muda. Não acontece nada de sobrenatural que venha marcar a nossa história. Por outro lado, existem aqueles que, quando chegam na presença de Deus, quando permitem a presença de Deus verdadeiramente adentrar, começam a viver coisas sobrenaturais. Eu só vejo uma explicação. Deus te trata como você o trata. Porque a Bíblia vai dizer que aquilo que o homem semeia é o que ele colhe. A Bíblia vai dizer que na medida que eu me aproximo, e se aproximar de Deus não significa estar na igreja, porque tem muita gente que está na igreja, mas o coração está longe dele. Então a gente vai perceber aqui que a arca estava na casa de Abinadab. A Bíblia vai nos mostrar que haviam os filhos de Abinadab, que era Aiô e Uzá, que por ser filho de Abinadab, Abinadab era um sacerdote. Provavelmente os filhos já estavam sendo preparados também para esse cargo. E aí eu pergunto, qual é a diferença dos que são abençoados e dos que não são abençoados? A diferença é como eu estou conduzindo a presença de Deus na minha vida. Eu tenho colocado a presença de Deus sobre os meus ombros, porque colocar sobre os ombros aponta para assumir a responsabilidade com Deus. Ou eu tenho colocado ela em um carro de boi. Significa, eu não quero carregar o peso da responsabilidade. Eu não quero ter essa responsabilidade, sabe, eu quero ser um crente, eu quero estar na igreja, mas eu não quero ter o peso da responsabilidade de ser crente, de ser um servo de Deus. Então é como se eu pegasse Deus, colocasse Ele em qualquer lugar. Só que Abinadab, Aiô e o próprio Davi, eles sabiam como deveriam conduzir a presença de Deus. A presença de Deus, desde o tempo de Moisés, ela era conduzida
aqui. Existiam argolas do lado da arca, aonde entrava uma vara de um lado e de outro. E ela não era conduzida assim, ela era conduzida. E eles sabiam disso. E ninguém podia tocar na arca. Porque a arca era a presença de Deus. Ela representava a presença de Deus. Era sobre aquela arca que, de alguma forma, a Bíblia não é muito clara sobre isso, mas era ali que havia a manifestação de Deus. Porque o texto vai dizer que Deus se manifestava entre os querubins. Entenda uma coisa, Deus não ficava dentro da arca, tá? Ele se manifestava sob a arca. Mas aquela arca, ela tinha uma representatividade muito grande. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele desejou, ele quis, ele estava feliz, porque ele queria conduzir a presença de Deus para Jerusalém. Ele tinha conseguido um feito, que Davi agora ele estava reinando sobre tudo, sobre todos. Davi, ele é uma tipologia de Cristo, que ele consegue fazer uma união de todo o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que mesmo ele querendo conduzir a presença de Deus, mas ele faz de forma errada. Você quer ser abençoado? Você quer ver Deus fazer coisas tremendas na tua vida? Faça uma análise hoje. Faz um exame hoje. Como eu tenho conduzido a presença de Deus na minha vida? O que eu tenho feito para que Deus possa me abençoar? Não vou nem dizer amaldiçoar, mas tem gente que tem uma vida que acaba sendo uma vida sem sentido. Algo tem que acontecer nas nossas vidas. Se Deus está em nós, se o Senhor está conosco, algo tem que acontecer na nossa vida. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que não há nenhum homem que valorizou, respeitou, amou, desejou a presença de Deus, que não teve a vida mudada, que não teve a vida transformada e abençoada em todas as esferas da sua vida. Deus mudou? Sim ou não? Não, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua com o mesmo desejo de abençoar, de te fazer grande, de te fazer prosperar, sabe, de sarar, de mudar a tua casa, de transformar a tua família. O desejo de Deus permanece o mesmo. É interessante, pastor Cleito, que eu fui fazer uma pesquisa. O que Flávio Josefo, para quem não sabe quem é Flávio Josefo é um dos maiores historiadores judeu. Ele é judeu, foi da época de Paulo, da época daquela turma lá, e deixou um grande legado de escritos arqueológicos para nós. E aí eu fui pesquisar um pouco para saber o que Flávio Josefo vai falar sobre Obed-Edom. Eu pensei que eu ia chegar lá e ia encontrar grandes descobertas acerca de Obed-Edom.
Mas a única coisa que Flávio Josefo fala é que houve um homem, Obed-edom, e que a única coisa que ele sabe é que a arca passou 3 meses na casa daquele homem, e a vida daquele homem foi mudada por completo. Não tem mais nada. Eu não vou dizer, eu não sei se ele achou outras coisas, mas eu acho que ele falou assim: isso aqui não é interessante. O que é interessante é o que Deus operou na vida desse homem em 3 meses. E é interessante que a Bíblia não diz o que Obed-edom fez. Isso me irrita um pouco. Isso me deixa triste um pouco, porque eu queria aprender um pouco mais o segredo de Obed-edom. Tem algumas pessoas que... Existem algumas mensagens, né? O segredo de Obed... Só que, querido, não dá nem para você entender por quê. A Bíblia só diz isso. E foi a arca para a casa de Obed-edom. E ficou 3 meses. E as pessoas vieram correndo até Davi e vão dizer para Davi: cara, né? Aqui num papo nosso aqui, que ninguém vai chamar o rei de cara, né? Se chama. Mas chega alguém lá, de repente os irmãos de Davi poderiam até chamar ele de cara. Tu não sabe o que Deus está fazendo na casa de Obed-edom. 3 meses que a arca está lá. E a Bíblia ela é bem clara, ela vai dizer assim: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua família. E no verso de número 12, vai dizer: então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele tem. Não foi só a família, tudo o que ele tem foi abençoado. A Bíblia não diz o que esse homem fez, mas eu posso aqui dizer uma coisa simples que com certeza aconteceu: o tratamento. Obed-edom, ele tratou a presença de Deus de uma forma diferente. E eu creio piamente, querido, que Deus ainda busca aqueles que tratam a presença dele de uma forma diferente. Não vamos aqui ficar buscando um segredo, não vamos aqui ficar buscando o que será, não importa. Eu quero te dizer uma coisa: trate a presença de Deus diferente do que as pessoas têm feito por aí. Ame a Deus, tenha reverência a Deus, tenha temor a Deus, seja um adorador da presença de Deus, seja humilde diante de Deus, obedeça a Deus. Porque o segredo é esse. A Bíblia não vai dizer aqui claramente, mas eu imagino Davi andando de um lado para o outro no palácio, dizendo: o que eu fiz de errado?
Porque Davi também ansiava pela presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, gente. Ele não se enfureceu com Deus, não. Ele ficou irritado porque alguém morreu por conta da sua maneira de tratar, de conduzir a arca. Tem gente que vai falar assim: ah, porque Uzá, querido, Uzá fez o que qualquer um de nós talvez faríamos. Vendo a arca tombando e indo ao chão, ele foi segurar, o erro dele foi tocar na arca. Mas foi um impulso, foi algo de relance, entendeu? Uzá não errou. Ele morreu porque ele foi um impulso. Mas eu imagino Davi, porque a Bíblia vai dizer: e Davi se enfureceu e pôs o nome naquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Mas ele se enfureceu não foi com Deus, ele se enfureceu com ele mesmo. Ele não se entristeceu com Deus, ele se entristeceu com ele mesmo, porque ele sabia que não podia ser daquele jeito. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para gerar em nós uma fúria conosco mesmo, para dizer: eu estou vivendo isso, eu estou passando isso, eu estou atravessando essa situação, porque eu não conduzi a presença de Deus de maneira correta. É isso. Tanto que Davi, ele vai tomar conhecimento do que Deus fez. Existem alguns estudos que diz que Obed-edom, mesmo sendo geteu, ele não era da linhagem dos filisteus. Alguns estudos dizem isso. Por isso que a arca foi para a casa dele. Tem alguns que dizem que ele já era até levita. Mas tem outros que dizem que ele era da linhagem dos gaaditas, dos gigantes. Da linhagem assim, da terra dos gigantes, do povo dos gigantes. Mas nada disso importa. O que importa é que Deus foi ao encontro daquele homem. E aquele homem o recebeu de uma maneira diferente de que todos o recebiam. Aquele homem, não sei o que ele fez, mas ele deve ter preparado o melhor lugar da casa para que a arca pudesse repousar. Eu imagino que aquele homem, ao passar perante aquela arca, ele devia passar com muito temor, com muito tremor, o seu coração devia pulsar, porque ele sabia que ele não estava diante de qualquer coisa, mas ele estava diante da arca da aliança. Nós somos cristãos, nós temos Deus dentro de nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós. E nós nos esquecemos disso, eu não vou nem dizer de vez em quando, não. A gente se esquece disso muito fácil. Porque uma das palavras que eu tomei para a minha vida, quando eu me converti, foi quando eu ouvi um texto que diz, que eu nem lembro onde está agora, que diz assim, ó: Cristo em vós, a esperança da glória. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, como Obed-edom tinha dentro da casa dele, a gente tem tudo, a gente tem, eu posso dizer assim, nós temos a faca e o queijo na mão. E não cortamos. Não tiramos proveito dessa presença, que é poderosa, que pode mudar tudo na nossa vida, que pode gerar o milagre que eu preciso e que você precisa.
que pode trazer uma transformação, sabe, real para dentro do lar. O texto diz, a primeira coisa que foi abençoada, a família. Deus só abençoa aquilo que não está abençoado. O que está abençoado não precisa ser abençoado, irmão. Amém ou não amém? Então, se está dizendo que Deus abençoou a família, querido, é porque não estava abençoada. Se está dizendo que Deus abençoou as outras coisas, é porque faltava a bênção na casa de Obed-Edom. Mas quando a presença de Deus chega, a própria bênção está chegando. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Deuteronômio 22 que nós precisamos escolher a bênção ou a maldição. Obed-Edom preferiu escolher a bênção. O que você vai escolher para a sua vida? O que você vai escolher para a sua casa? O que você vai escolher para a sua família? Querido, vai estudar um pouquinho sobre a história desse homem. Tem uma coisa que a Flávio Josefo vai dizer, que Obed-Edom era pobre. Isso ele afirma. Um homem pobre. Mas ele não continuou pobre. Esse homem vai sair do anonimato. É o único homem que a Bíblia vai relatar. Se você for estudar o passo a passo de Obed-Edom, eu não conheço na Bíblia ninguém que tenha, pode ter que alguém que viveu várias esferas dentro do palácio, dentro do templo, pode ter. Mas que a Bíblia relata, a Bíblia vai dizer que Obed-Edom, ele sai da casa dele para ser porteiro. Ele sai da portaria e vai cuidar da tesouraria do templo. Porque quando a gente trata a presença de Deus com reverência, o nosso Deus a Bíblia é bem clara, que Deus ele tira o homem do monturo e o faz assentar em meio aos príncipes. Mas isso depende de como nós vamos conduzir a presença de Deus na nossa vida. Como nós vamos conduzir a nossa vida com a presença de Deus em nós. Quer uma mudança para você? Ame a Deus. Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama a Deus, Deus tem coisas para você. Mas se você ama as coisas não podem te dar Deus. A Bíblia, ela vai nos mostrar um homem que viveu um milagre. Qual o milagre que você está precisando? O que você está desejando para o teu coração? Nós estamos fazendo aqui uma campanha. Mas não adianta, eu posso chegar aqui, irmãos, receba, Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. A primeira coisa que Deus quer mudar é você.
A primeira coisa que Deus quer ter é o teu coração. Ele quer ter a tua vida. E partindo disso, tudo muda. Partindo desse princípio, a história muda. A família vai ser abençoada. Os negócios vão ser abençoados. O ministério vai ser abençoado. Deus está chamando você hoje para um entendimento. Porque a gente chega na igreja, a gente chega nos lugares, a gente vai fazer as campanhas e a gente busca muito as coisas, sabe? Jesus, ele é bem claro, ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga para o teu irmão: Deus é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo, Ele tem tudo para te dar. Se Ele ainda não te deu, não é porque Deus é mau, é porque você ainda não está na posição para receber aquilo que Deus quer te dar. Fique de pé. Quando tudo perante o Senhor e todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares montar. Eu quero chamar aqui pastor Cleito, pastora Natália, quero chamar aqui o nosso diácono Alex. O menino não fica com outra pessoa não, né? Fica só com ela ou com você, né? Eu queria também que a nossa diaconisa Vânia viesse aqui também, porque nós vamos fazer aqui um corredor, porque é assim que nós queremos fazer. É o corredor da oração, é o corredor da bênção, é o corredor onde você, durante esses 3 meses, você vai estar passando aqui nesse corredor. E passando aqui, sabe, hoje você entendeu o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Você entendeu o que Deus está querendo? Sabe que para que aconteça o milagre, para que a bênção seja liberada, primeiro Deus está querendo você. Primeiro Deus está querendo o teu coração. Primeiro Deus está querendo, sabe, ame de verdade, alguém que, sabe, que tenha uma reverência com Ele muito grande, para que na tua vida as demais coisas sejam acrescentadas. Então eu quero que você pega aqui o óleo, pastor Cleito, unge a mão. Já ungiu, amém? Então você vai sair do teu lugar hoje. Qual é o propósito hoje, pastor? Ao passar nesse corredor, faça uma análise da sua vida e fala: o que não está agradando a Deus? O que eu não tenho feito para agradar a Deus? Como eu tenho conduzido a presença de Deus? Porque conduzir a presença de Deus não é só aqui dentro. Conduzir a presença de Deus é lá na rua, é lá na sua casa, é lá no seu trabalho, sabe, é no meio das pessoas que nem professam a Deus, sabe, mas eles vão olhar para você e vão dizer: há alguém diferente no meu meio, há alguém diante de mim que, sabe, eu vejo verdadeiramente que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, e eu quero, sabe, gozar das mesmas bênçãos que essa pessoa está gozando.
Da mesma forma que Obed-Edom marcou uma geração, Deus quer que você marque a tua geração. Então hoje o primeiro passo para que eu venha começar a viver os milagres dentro da minha casa é você hoje desejar uma mudança radical. Uma mudança radical. Mudança no falar, no vestir. Sabe, é pedir a Deus, Deus, me muda por completo. Eu quero ver a minha vida transformada para que eu possa viver os milagres de Deus na minha vida. Você consegue vir para cá? Ou você consegue colocar um microfone para ele louvar daí mesmo? Amém? Se der microfonia, né? Isso, faz isso. Então você vai fazer vai vir por aqui pelo canto, vai passar aqui. E você vai voltar para o teu lugar enquanto eles vão estar louvando. E eu vou descer aqui e eu vou estar ungindo você. Eu vou estar ungindo a sua vida. Querido, eu quero dizer uma coisa. Eu posso dizer assim que o que Deus tem feito nesse ministério, o que Deus tem feito na minha vida, são frutos de renúncia. Muita gente não entende. Nem eu entendo coisas que acontecem na minha vida. Eu tenho tido uma intimidade com Deus, que Deus fala, me manda fazer algo, eu vou lá e faço. Aí chega uma hora que Deus começa a falar, agora não é mais para fazer. Eu vou lá e não faço. Deixa eu só te falar o que acontece. Para você ver o que é a bênção de Deus na vida de quem é fiel, na vida de quem é verdadeiro com Deus. Eu sou pecador igual você, tá? Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que você, não. Mas a gente precisa saber conduzir Deus, saber deixar Deus também nos conduzir. No início dessa pandemia, eu fiquei pensando, Deus, como é que vai ser? Aí Deus foi abrir uma porta para mim. E eu sei que foi Deus, mas eu senti uma paz muito grande no meu coração. Durante essa pandemia, não faltou nada. Eu fui até surpreendido. Que enquanto as empresas estavam mandando embora, uma empresa me contrata, e ao me contratar eu trabalho uma semana, depois fico 15 dias em casa. E recebendo por isso. Eles poderiam muito bem me dispensar. Aí eu volto a trabalhar. Trabalho esse tempo todo, recebendo meu ticket de alimentação, sabe, ali sendo abençoado por Deus, pagando as minhas contas, pagando meu aluguel e as rendas. Tem aquele povo que só oferta e só dizima se for no culto, né? Se não tiver culto, ele esquece que... Mas Deus foi fiel. Aí o negócio está acabando. Aí eu peguei a Covid. Quando eu pego a Covid,
aquele sentimento inicial que eu estava no trabalho foi murchando. Um incômodo começou a entrar no meu coração. E aí eu fui orar. Mas desde o início eu já sabia, porque eu falava para as pessoas: é só por um tempo. Porque Deus não me chamou para trabalhar para o homem. Deus me chamou para viver para a obra dele. E é ele que me sustenta. E eu comecei a sentir um incômodo. E eu comecei a ter confirmação de Deus. E a última confirmação de Deus foi que depois de eu já estar totalmente recuperado, totalmente sarado, sem nenhum sintoma mais, vivendo, sabe uma coisa? Mas eu tinha que fazer o exame para voltar a trabalhar. Aí fui lá fazer o exame depois de 15 dias. E o exame continuava dando que eu ainda estava transmitindo a bendita Covid. Aí eu liguei para o patrão e falei: olha, a situação é assim. Aí ele falou assim: não, você não pode voltar a trabalhar. Aí ele me mandou para o médico do trabalho. O médico do trabalho fez o laudo e falou: não, você não pode voltar a trabalhar. Aí eu tive que entrar pelo INSS. Aí eu liguei, tentei fazer pelo computador, porque o pessoal diz que é mais rápido, resolve com mais rapidez, com uma semana você já resolve e tal. Não consegui. Fiz pelo telefone. Aí marcaram só para o dia 3 de novembro. E Deus falando comigo. E o Espírito Santo falando: acabou o tempo. Foi por um tempo. Só que entenda uma coisa: Deus fala, mas quem decide somos nós. Deus diz que acabou o tempo, mas quem tem que tomar a decisão de continuar ou não somos nós. Deus não interfere nas nossas decisões. E é mediante as nossas decisões que você vai viver o melhor de Deus ou não. Aí eu esperei mais 5 dias e fui lá fazer o teste de novo. 20 dias, gente, pelo amor de Deus. Aí eu falei: vou chegar lá, vai estar dando que eu tô imune e tal, e vou voltar a trabalhar. A empresa me recebeu com tanto legal, não me mandou embora no período que podia mandar. Aí não é que eu chego lá e ainda tá dando reagente. Pastor Jorge foi até comigo. Aí Pastor Jorge fez. Aí Pastor Jorge deu que ele já teve, nem sabe que teve, e ainda estava imune. Olhei para a cadeira e falei: varão, será que é só comigo que acontece isso? Aí ele falou assim: isso é Deus, varão. Aí quer dizer, eu não pude voltar a trabalhar, entendi o propósito de Deus, e falei para o patrão: contrata outro. Porque eu vou dia 3, não sei o que o INSS vai decidir. O INSS é uma maluquice, né? Se vai pagar, se não vai pagar, se vai dar indeferido, se não vai, se vai... Mas não interessa o que vai dar. Eu já liguei para o patrão e falei assim: ó, contrata outro, porque eu não volto. É como se eu dissesse assim: eu estou voltando para o meu antigo patrão. Mas a gente tem que ter o quê? Sinceridade com Deus. Tem que carregar a presença de Deus de uma forma verdadeira. Porque a Bíblia diz assim, que Deus, Ele não nos deixa enganar.
E eu estou te dando esse testemunho, porque o que acontece na casa de Obed-Edom acontece na minha vida. Você acredita que em plena pandemia nós compramos o imóvel da sede? Você acredita que não foi eu que falei para o proprietário? Ele que falou, compra. E eu falei para ele, mas comprar com o quê, cara? Não tem dinheiro não. Falei assim, então tá, se é que tu quer que eu compre, faz uma proposta. Aí ele fez uma proposta indecorosa, irresistível, que não tinha como dizer, não vou comprar. E não é que tinha alguém que tinha o dinheiro da entrada para emprestar para a gente? E hoje nós compramos e já estamos pagando já a terceira prestação esse mês, em plena pandemia. Porque Deus, Ele conduz a vida daqueles que o teme, daqueles que o reverencia, daqueles que são verdadeiramente, sabe, que o ama, que o respeita. Quando você sair aqui, dá uma olhadinha ali. Eu troquei de carro em plena pandemia. Aí você aí, pastor, tá com dinheiro. Tô não, filho. Não precisei nem dar entrada. Sem dar um centavo de entrada. Deus abençoa um para daquele um te abençoar. Quando Deus quer abençoar quem é fiel, Ele move céus e terra. Mas como que tem sido a sua caminhada com Ele? Como que tem sido o teu envolvimento com Ele? Você tem sido verdadeiro? Porque Deus não tem filho predileto. Diga para o teu irmão, olha só, eu não sou melhor do que você. Deus não tem filho predileto. Aí você pergunta, mas por que Deus faz na vida de uns e não faz na vida de outros? Se Ele não tem filho predileto, Ele não tem filho predileto, mas Ele tem uma coisa que Ele diz, eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso negar a minha palavra. Eu disse que aqueles que me obedecerem, as bênçãos o alcançarão. Está lá, está escrito. Então, para as bênçãos te alcançar, querido, eu não corro atrás de nada. Os pastores estão aqui, sabe como é que eu conduzo a igreja, como que eu não corro atrás de nada, eu não perco noite de sono, eu durmo o sono do justo, eu cumpro aquilo que está na palavra, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu sei que eu tenho pago um preço. E eu não vou dizer nem preço de subir monte, nada disso não, gente. Não é disso que eu estou falando, não. Eu não estou falando de pagar um preço, ficar 2, 3 horas com a cara no pó. Eu não estou falando desse preço, não. É o preço da obediência, é o preço de fugir do pecado, é o preço de tentar viver uma vida santa. Como eu disse, o senhor erra, pastor. Irmãos, eu erro, mas como eu luto para não errar. É isso que Deus espera da gente. Talvez fosse isso que havia na vida de Obed-Edom. E a presença de Deus vai entrar na tua casa. E eu quero dizer que você é a própria arca que vai conduzir essa presença de Deus.
porque Deus habita em um coração sincero, Deus habita em um coração que é verdadeiro, Deus habita, sabe, na vida daquele que verdadeiramente o ama. Ele quer te abençoar. Eu vou descer aqui e você vai sair do teu lugar e você vai passar aqui no meio do corredor. Os pastores que estão aqui vão estar ungindo, abençoando, impondo as mãos sobre você. E eu vou te ungir com uma unção profética. Mas essa unção, ela só terá efeito se você entender o que foi pregado hoje aqui. Se você compreender o que Deus está querendo de você a partir de hoje. Pode vir, em nome de Jesus.